Você quer encontrar a próxima Nvidia, a próxima Tesla ou a próxima VEG antes delas subirem 1.000, 2.000, 5.000%? Pois saiba que essas super ações não sobem por acaso. O mercado financeiro não é um cassino e essas valorizações não são sorte. Antes de entregarem fortunas que mudam a vida dos investidores, essas ações deixam uma assinatura visual idêntica no gráfico. Existe uma geometria específica, um desenho técnico que os institucionais deixam no gráfico quando estão acumulando bilhões de dólares em um ativo, se preparando para puxar o preço para a lua. Se você abre o gráfico histórico das maiores valorizações da bolsa nos últimos 100 anos, esse desenho está lá, repetido exaustivamente. Nesse vídeo eu vou te dar uma aula completa e profunda sobre o padrão Cup and Handle. Em português, seria xícara com alça. Eu não vou só te mostrar o desenho, eu vou te ensinar a psicologia dos investidores por trás de cada curva desse padrão, além de exemplos práticos, te mostrando exatamente como aplicar isso na sua própria carteira. Eu vou te ensinar onde colocar o stop para ter risco quase zero e como projetar os alvos para multiplicar o seu capital da forma mais eficiente. Mas presta muita atenção. Existe um motivo pelo qual a maioria das pessoas perde dinheiro tentando operar esse setup. Esse sinal costuma dar entradas falsas se você não souber filtrar com maestria. Se você sair operando qualquer xícara que vir pela frente, você vai ser triturado pelo mercado. Por esse motivo, eu guardei um segredo brutal para o final desse vídeo. Um detalhezinho técnico quase invisível que identifica exatamente quando o sinal é verdadeiro e quando ele é uma armadilha. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse segredo é a diferença entre a sua aposentadoria antecipada e a sua ruína. Muito bem, só antes da gente começar e mergulhar nessa aula, eu preciso me apresentar oficialmente, especialmente se você é novo aqui. Meu nome é Lucas Said, eu sou sócio e estrategista-chefe da Trade de Valor. Disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro de forma consistente no mercado financeiro. Aqui a gente não vai ficar brincando de adivinhar, a gente vai operar o rastro do dinheiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader muito mais lucrativo e consistente. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, para assim você não perder nenhum dos nossos vídeos e lives que acontecem aqui todos os dias no canal. Então, sem enrolar, vamos direto aqui para a tela. O que é, afinal, o Cup and Handle? Ele foi popularizado por William O'Neill, um dos maiores gênios da bolsa americana. Basicamente, esse é um padrão de continuação de tendência. Isso é vital. Ele não acontece no fundo do poço, ele acontece no meio da festa. O ativo vinha subindo forte, ficou caro demais e precisou descansar para poder ganhar fôlego. E logo depois, fazendo a alça, a gente vai buscar por uma entrada. Mas para você não operar errado, você precisa entender as 4 fases desse padrão. Anota aí no seu caderninho. A primeira fase é a tendência prévia. O ativo precisa ter subido pelo menos 30% antes da xícara começar. Isso mostra que existe interesse institucional prévio. Se não tem alta antes, não é considerado um Cup and Handle. A fase 2 é o lado esquerdo, a realização. Os investidores que compraram lá embaixo começaram a vender para botar o lucro no bolso. O preço cai. Mas atenção, ele não despenca, ele corrige de forma ordenada. A terceira fase é o fundo da xícara, o segredo do U. Aqui está a chave que separa os profissionais dos amadores. O fundo da xícara precisa ser arredondado em formato de U. E por que isso? Porque o fundo em formato de U mostra que o institucional está acumulando bem devagar. Ele não quer que o preço suba rápido, ele quer acumular milhões de ações sem chamar atenção. Ele deixa o preço ficar morno, chato, por várias semanas ou meses. Isso faz com que o investidor impaciente, o famoso mão
de alface, venda suas ações por cansaço. É uma limpeza dos fracos. Mas, se o fundo for em V, quando cai muito rápido e sobe muito rápido, cuidado, isso é volatilidade, não é acumulação. A gente quer buscar o tédio da correção em U. E a quarta fase é a alça, the handle. Depois que o preço volta para o topo anterior, ele sofre uma última resistência. Os investidores que compraram no topo lá atrás e ficaram presos no prejuízo, agora vem o preço voltar para o 0 a 0. E o que eles fazem? Eles vendem para sair ilesos. Isso gera uma pequena queda lateral. Essa queda final é a alça. É o último teste de oferta antes da explosão. Agora que você entendeu a psicologia, vamos para a matemática. Onde que você vai clicar? Como que você vai aplicar isso na vida real? Muitos investidores vão errar tentando comprar o fundo da xícara, tentando adivinhar o fundo. Isso é uma autodestruição. O ativo pode continuar caindo para sempre. A gente só vai comprar quando a gente tiver uma confirmação de força. O nosso gatilho de compra fica no rompimento da alça. Quando o preço supera a máxima dessa pequena correção lateral, é o sinal verde. Significa que toda a oferta vendedora foi absorvida e o caminho está livre para alta infinita. E onde que eu ponho o meu stop loss? O stop técnico fica logo abaixo do fundo da alça. Não precisa colocar lá no fundo da xícara, que seria um stop caríssimo. Se perder a alça, o padrão falhou. Então o risco é muito curto e normalmente os alvos são muito maiores. E como que eu fico rico com isso? Você vai medir os seus alvos de acordo com a profundidade da xícara, do fundo mais baixo até a borda, e vai projetar essa distância para cima a partir do rompimento. Se a xícara tem 20% de profundidade, o alvo inicial é de 20% para cima. Mas lembre-se bem, em superações, esse é só o começo. Muitas vezes o ativo sobe 100, 200, 500% depois desse padrão. E aqui entra a parte mais importante desse vídeo. Eu preciso ser muito sincero com você. Na teoria, tudo que eu mostrei aqui é lindo e maravilhoso, como de costume, né? Fala na teoria, é muito bonito. Mas na prática, na vida real, o mercado é uma zona de guerra. Se você sair por aí traçando xícara e alça de qualquer jeito, em qualquer gráfico, você vai quebrar. Eu seria irresponsável se eu não te contasse essa verdade. Esse padrão falha, e falha muito. O mercado está cheio de armadilha. Muitas vezes o preço rompe a alça, aciona a sua compra, te deixa feliz por algumas horas e logo em seguida desaba na sua cara. É o famoso bull trap, ou conhecido aqui também como rompimento falso. Identificar a xícara é bem fácil. Qualquer criança vê o desenho no gráfico. O difícil que separa os homens dos meninos é saber qual xícara vai explodir e qual delas vai falhar. Você precisa analisar o contexto setorial, a força relativa do ativo e, principalmente, filtrar centenas de papéis para achar aquele 1% que está perfeito. Fazer esse filtro exige um olho clínico, que leva anos para desenvolver e horas de estudo todo final de semana. E a grande verdade é que você não pode e nem deve perder tempo fazendo isso. Afinal, esse não é seu trabalho. Seu trabalho é a sua profissão, a sua ocupação, seja ela qual for. Você deve focar nela para quê? Para ganhar mais dinheiro, para, consequentemente, investir cada vez mais. Você não tem tempo para analisar 400 gráficos todo domingo à noite para achar aquela xícara perfeita. Mas o nosso trabalho na trade de valor é exatamente esse, ser o seu filtro de qualidade. Nós temos uma equipe dedicada que varre o mercado brasileiro e americano todo santo dia. A gente descarta todas as traps, as xícaras deformadas e quebradas e os ativos sem liquidez. A gente seleciona apenas as estruturas perfeitas, aquelas que têm a maior probabilidade estatística de explodir. E os nossos resultados provam por si só. No ano de 2025, a nossa carteira rendeu incríveis 44%, superando com folga o desempenho do Ibovespa e do S&P 500. Se a gente analisa o histórico completo desde o início da nossa estratégia lá em 2020 até hoje, a nossa rentabilidade acumulada é de quase 1.400%. Para você ter uma base de comparação, no mesmo período,
o S&P rendeu 188% e o Ibovespa apenas 37%. No grupo de acompanhamento, você não precisa ficar desenhando no gráfico, você recebe o sinal limpo no seu celular. As oportunidades a gente te manda com todos os detalhes na palma da sua mão. A gente faz o trabalho sujo e você fica com lucro. Para ter acesso a essa inteligência, basta clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição, preencher o formulário ou apontar a câmera para o QR Code na sua tela. Logo depois, a minha equipe vai entrar em contato com você. Agora que o melhor convite possível eu já fiz para você, eu vou cumprir minha promessa. Eu vou te entregar o segredo para identificar essas falhas sozinho. O que valida o padrão não é o preço, é o volume. O volume é o combustível do mercado. Preço sem volume é mentira. Preço com volume é verdade. Para você não cair nas armadilhas, você precisa observar o comportamento do volume em dois momentos cruciais. O primeiro segredo está na seca da alça. Durante a formação da alça, aquela quedinha lateral antes do rompimento, o volume precisa sumir. A gente quer ver o volume secando, barras minúsculas. Isso mostra que a pressão vendedora acabou. Ninguém mais quer vender o ativo, o mercado ficou livre, leve e solto. O segundo segredo está na ignição do rompimento. Agora, no momento em que o preço rompe a máxima da alça, você precisa ver uma barra grande de volume explosivo, pelo menos 50% ou 100% maior do que a média dos últimos dias. Isso se chama volume de ignição. Isso é o dinheiro grosso dos fundos, bancos e tesourarias entrando no papel ao mesmo tempo. Eles estão dizendo, nós vamos levar esse preço para cima, custe o que custar. Agora vamos junto aqui olhar para a tela que eu vou te mostrar um gráfico com falha e um gráfico de sucesso nesse padrão Cup and Handle. Eu vou te mostrar aqui dois exemplos. Um, que é uma operação que a gente está, inclusive, dentro dela hoje, dentro do grupo de acompanhamento, que obviamente deu certo, e uma outra que não deu certo. E eu vou te explicar o porquê que essa que a gente está dentro, nós enviamos uma operação e ela está dando muito certo, e que a outra operação tem um motivo muito claro por que não funcionou. Como eu já antecipei para você, é tudo ligado ao volume. Vocês têm que lembrar, pessoal, que o volume está ligado ao interesse por parte dos operadores de mercado. Então, se a gente vê um rompimento que tem um volume alto, mostra que os compradores querem que esse rompimento se efetive. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela a operação que a gente está dentro em FTAI, ativo do mercado americano. A gente mandou esse relatório para o pessoal do grupo de acompanhamento no dia 3 de janeiro, aí há pouco mais de um mês atrás. A gente entrou nesse papel aqui, neste rompimento. E observe aqui no gráfico que interessante. FTAI vem de uma tendência de alta, sim, inigualável. Em 2023, 2024, o ativo ficou basicamente 2 anos inteiros subindo. Depois, ele conseguiu marcar um topo nessa região aqui, próximo desses $180. Então o ativo fez exatamente o setup Cup Handle aqui. Observe bem, eu vou desenhar aqui para ficar bem claro. Temos aqui a famosa xícara com o fundo arredondado, que é exatamente o que nós queremos, o toque na região de topo, e temos aqui o aparecimento da famosa alça. Observe aqui embaixo também o volume extremamente seco. Não tem interesse nos compradores em vender o ativo. Não tem interesse nenhum. O interesse aparece logo depois, no rompimento. Olha o volume, muito acima da média. O rompimento aqui aconteceu. Exatamente o setup que a gente busca, o Cup and Handle. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai traçar aqui um alvo para essa operação de acordo com esse candle que fez esse rompimento, que acionou o nosso setup. O nosso stop vai ficar abaixo da mínima desse candle e o nosso alvo vai ficar aqui 2 vezes o risco. E olha só que interessante, meu amigo. Em 1, 2, 3 semanas, esse setup deu pra gente um alvo de 38%. 38% de lucro no bolso dos assinantes. Agora a gente continua dentro do ativo, só que agora a gente vai levar ele pelo stop ATR. Então essa operação aqui deve dar aí, provavelmente, 3 dígitos de lucro para os assinantes. Agora eu vou te mostrar aqui na tela uma operação que não deu certo. E eu vou te mostrar o motivo. Agora aqui na tela tem o gráfico da Tesla.
E a gente está voltando no tempo, lá em 2013, 2014. Olha como que a Tesla vinha de uma tendência de alta maravilhosa, um volume crescente. Olha como a média de volume vem subindo semana após semana. Depois dessa alta expressiva, o ativo faz um descanso. Observe bem como que é um descanso muito bem definido. Depois retoma as altas e com um volumaço ele faz esse rompimento. Logo depois, ele faz exatamente o que a gente deveria buscar para poder tomar posição, o cup and handle. Observe como ele é acionado. A máxima foi marcada, a gente consegue ver perfeitamente um fundo arredondado. Logo depois de voltar para tocar nas máximas, temos aqui o famoso handle com o rompimento. Esse candle aqui foi o rompimento dessa região, exatamente como a gente precisa. Olha como o setup está aqui desenhado bonitinho. Supostamente, a gente teria que entrar aqui nessa superação de máxima. A gente poderia até alongar o stop, deixar aqui abaixo dessa mínima para deixar o ativo oscilar. Mas olha só que interessante, esse candle não veio com volume, o volume está dentro da média. Os candles seguidos aqui também não tem volume, não tem interesse nenhum. E o que acontece? O setup falha. O setup falha e o ativo vai embora para baixo. Completamente horripilante essa tomada de posição por conta do volume não ter sido expressivo. Então aqui fica a lição mais importante. Se a gente vê o setup com volume, beleza. Significa que os compradores querem que o ativo tome essa direção. Se vem sem volume, a gente pode ligar com falta de interesse. Então é muito mais provável que esse setup falhe. Então é isso. Um resumo dessa aula é o seguinte: geometria sem volume é desenho de criança. Geometria com volume e contexto também é a fábrica de milionários. Superações deixam rastros. E agora você sabe como ler e interpretar esses rastros. Eu espero que esse guia completo tenha salvado seu dinheiro de rompimentos falsos e aberto seus olhos para as grandes oportunidades. E se esse conteúdo agregou valor para você, deixa um like agora mesmo e se inscreve no canal. E mais importante de tudo, o meu convite ainda está de pé. Então aproveite, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Esse é o canal Trade de Valor, meu nome é Lucas Said, eu fico por aqui hoje, nos vemos na próxima, um forte abraço.